Você apertou o botão soneca hoje de manhã? Se sim, talvez ache que isso é só um atraso de 5 minutinhos. Mas e se eu te dissesse que isso está dizendo algo muito mais profundo sobre sua vida? Joana tem 28 anos. Toda manhã, o despertador toca às 6h30. Ela aperta o botão de soneca. Só mais 5 minutos. Depois, mais 5. E assim vai. Mas o problema não é só o sono. Ela está evitando o dia. A verdade é que levantar da cama se tornou um peso. Não porque ela seja preguiçosa, longe disso. Mas porque a rotina parece um ciclo sem fim. Acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir. O trabalho que um dia empolgou, hoje parece sem propósito. As metas, sem sentido. Os dias, sem cor. Ela olha para o teto e se pergunta: é só isso? É para isso que eu vim? E quanto mais ela adia o despertar, mais sente que está adiando a própria vida. Ela sabe que precisa mudar, mas não sabe nem por onde começar. No fundo, Joana não quer apenas acordar do sono. Ela quer despertar para uma vida com sentido. Mas como fazer isso, quando tudo parece tão pesado? Foi numa noite comum, daquelas em que Joana rolava pelo celular sem rumo, tentando esquecer o peso do dia. Até que um vídeo apareceu no YouTube. Esse vídeo era sobre um livro chamado O Milagre da Manhã. O título chamou a atenção. E por algum motivo que ela mesma não entendeu na hora, ela clicou. O livro fala sobre como transformar as manhãs pode transformar uma vida inteira. Mas o que realmente a tocou foi uma frase simples e cortante. Toda vez que você aperta o botão soneca, você está dizendo para si mesmo: minha vida pode esperar. Joana ficou parada. Aquela frase grudou na mente. Era como se alguém tivesse finalmente colocado em palavras aquilo que ela sentia há meses, talvez anos. Ela percebeu que não era só sobre acordar cedo. Era sobre escolher a si mesma. Escolher viver com intenção. Escolher parar de adiar. Naquela noite, Joana tomou a decisão de seguir as dicas daquele livro. Não porque era fácil, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ela queria assumir o controle. E talvez, reencontrar a própria vida. Dica número 1. Silêncio. No dia seguinte, Joana acordou 20 minutos mais cedo. O impulso automático foi pegar o celular, abrir o Instagram, ver o mundo antes de ver a si mesma. Mas dessa vez, ela resistiu. Colocou o celular de lado e foi até a varanda. O sol ainda nem tinha nascido por completo. O ar da manhã era fresco, silencioso. Ela sentou, respirou fundo e apenas ficou ali, em silêncio. No começo, a mente ainda estava agitada, pensamentos pulando de um lado para o outro. Mas, aos poucos, a respiração trouxe presença, e o silêncio, clareza. Joana percebeu algo simples, mas poderoso. A vida estava gritando, mas ela nunca parava para escutar. Naquele pequeno momento, sem pressa, sem notificações, ela ouviu a própria mente. E no meio da confusão interna, encontrou um espaço de paz. Não era sobre fazer muito. Era sobre simplesmente estar. Dica número 2. Afirmações. Depois do silêncio, Joana pegou seu caderno e uma caneta. Sem muito saber o que escrever, lembrou de algo que ouvira no vídeo da noite anterior. Aquilo que você repete para si mesmo todos os dias, você acaba acreditando. Então escreveu: eu mereço uma vida com propósito. E estou construindo ela todos os dias. Leu em voz alta. Depois de novo. Fechou os olhos e deixou que cada palavra entrasse devagar, como quem planta uma semente em terra nova. No início, parecia estranho, como se ela estivesse mentindo para si mesma. Mas ao repetir, algo mudou. Aquelas palavras não eram só uma frase bonita, eram uma escolha, um compromisso. Joana sentiu que, mesmo sem ver grandes mudanças ainda, algo dentro dela começava a se alinhar. Aos poucos, aquelas palavras estavam reescrevendo o que ela acreditava sobre si mesma. E isso era o começo de tudo. Dica número 3. Exercício físico. Mesmo sem vontade, Joana decidiu tentar. Nada radical. Nada de academia ou treino pesado. Apenas 10 minutos de alongamento no tapete da sala. No começo, tudo parecia travado. O corpo reclamava. A mente resistia. Mas ela seguiu. Devagar. Um movimento de cada vez. Sentiu a coluna se esticar, os ombros soltarem, os músculos despertarem. Com cada respiração, algo dentro dela se abria. O sangue circulava com mais energia. E sem perceber, a mente também começava a se alongar. Era como se, ao mover o corpo,
ela estivesse dizendo: estou viva, estou presente. Não foi fácil, mas foi leve. E diferente de todos os outros dias, Joana não começou a manhã com pressa ou peso. Ela começou consigo mesma, cuidando do corpo, cuidando da mente, e entendeu que o movimento externo pode ser o primeiro passo para uma transformação interna. Mesmo pequena, ela já se sentia diferente. Dica número 4: visualizações. No terceiro dia, Joana decidiu experimentar algo novo. Antes mesmo de sair da cama, ainda com os olhos fechados, ela respirou fundo. E pela primeira vez, ao invés de pensar no que poderia dar errado, ela decidiu imaginar o que poderia dar certo. Visualizou a si mesma levantando com leveza, sorrindo, dando um bom dia sincero. Imaginou o café quente entre as mãos, o caminho para o trabalho tranquilo, sem correria. Se viu sendo produtiva, criativa, dizendo não com firmeza às tarefas que sempre aceitava por obrigação. Ela não apenas pensou, ela sentiu. Sentiu o orgulho de cumprir o que planejou, a paz de um dia bem vivido. E por alguns minutos, aquele futuro parecia já ser presente. Ao abrir os olhos, Joana não era mais só uma espectadora da vida. Ela era autora. E começava a escrever a história que desejava viver, com intenção e coragem. Dica número 5: leitura. Na manhã seguinte, Joana fez algo que não fazia há muito tempo. Leu. Separou 15 minutos, com o celular longe e uma xícara de chá por perto. Escolheu um livro sobre propósito, daqueles que parecem falar direto com a alma. Cada página era como um espelho. Era como ter uma conversa íntima com um mentor silencioso. Alguém que a compreendia sem julgamentos. As palavras iam além da teoria. Tocavam fundo. Até que, de repente, uma frase saltou aos olhos. Você não está perdida. Apenas desconectada da sua própria essência. Joana parou, releu, respirou. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo escuro dentro dela. Aquela frase ficou reverberando pelo resto do dia. Ela começou a se questionar menos e a se ouvir mais. Percebeu que talvez o caminho não estivesse fora, mas dentro. E que ler era uma forma de se reconectar com quem sempre foi. Dica número 6: escrita. Por fim, Joana decidiu tentar algo que sempre achou bobo: escrever num diário. Sentou com o caderno aberto e a caneta na mão, mas nada vinha. Olhou para a folha em branco e pensou: não tenho o que dizer. Mas respirou fundo e escreveu isso mesmo. E como se abrisse uma represa, as palavras começaram a fluir. Veio uma lembrança do dia anterior, uma conversa leve com uma amiga, um elogio recebido no trabalho. Veio gratidão por ter acordado mais disposta, por ter tido um momento só para ela. Joana começou a registrar as pequenas vitórias. E ali, no papel, começou a enxergar padrões. Descobriu o que a fazia bem, e também o que a esgotava. A cada página, ela se conhecia mais, e entendia que escrever não era sobre ser escritora, era sobre se ouvir, com verdade, com carinho, com atenção. Em uma semana, Joana não se transformou completamente, mas parou de fugir das manhãs. E com isso, parou de fugir da própria vida. Talvez o botão soneca não seja só uma função do seu celular. Talvez ele seja um reflexo da sua relação com a vida. E talvez esteja na hora de acordar, de verdade. Se você sente que anda empurrando a vida com a barriga, comece pelas manhãs. Comece por você. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa acordar para a vida. Se quiser saber o jeito mais fácil de criar bons hábitos hoje mesmo, clique no vídeo ao lado.